E vai ser com o time alternativo que o Inter de Roger Machado vai tentar vencer a primeira partida fora de casa no Campeonato Brasileiro. Amanhã às 8 horas da noite no Newton Santos, no Rio de Janeiro, contra o Botafogo. O Colorado que perdeu na quinta-feira pela Copa Libertadores para o Atlético Nacional lá em Medellín e também para o Corinthians em São Paulo na semana passada pelo Campeonato Brasileiro. Roger fará preservações, tendo em vista o grande calendário que o Inter vem enfrentando e a partida importante de quinta-feira pela Copa Libertadores. Te conto todos os detalhes dessa partida, então fica comigo depois da vinheta. Salve, salve, gurizada! Eu sou o Gabriel Camargo, setorista do Internacional, aqui no canal do Lucas Fontes. Temos informações importantes para tratar do Clube do Povo nesse sábado, 10 de maio, véspera de Botafogo Inter e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Uma partida importante e também muito complicada para o time do Roger Machado lá no Rio de Janeiro, né? O Inter perdeu na quinta-feira pela Libertadores, agora busca se recolocar aí na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro após ter perdido para o Corinthians no final de semana passado. Mas antes de qualquer coisa, quero pedir para te inscrever no canal, ativar as notificações, já deixar teu like aqui e não te esquece que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de Ativo Ultra, o estimulante do homem moderno. Clica no link que está aqui embaixo na descrição, faz teu pedido e recebe na porta da sua casa. Gente, o Inter tem desfalques para esse jogo. O Bruno Henrique tomou o cartão vermelho no último jogo e tá fora, tá? Então o Thiago Maia deve começar a partida. O Ener Valencia sofreu uma lesão muscular no jogo lá em Medellín contra o Atlético Nacional. A gente sabe que o Valencia não vinha numa boa fase, torcedores pedindo o banco de reservas pro Valencia. Eu sei de tudo isso, concordo também que o momento dele não era bom, mas é óbvio que ninguém torce por uma lesão de um ativo do clube, né? Então o Valencia ele tem uma suspeita de lesão de grau 3 na posterior da coxa. Com isso, o Valencia pode retornar ao Internacional apenas após a parada do Super Mundial agora no meio do ano. O Roger tem que achar algumas alternativas, né? O Inter precisa reencontrar um bom futebol, o Inter precisa voltar a vencer, mas em compensação precisa fazer algumas preservações pensando na sequência do calendário, principalmente na partida de quinta-feira contra o Nacional em Montevidéu. A delegação colorada, que foi de Medellín diretamente para o Rio de Janeiro, né, teve algumas alterações nos relacionados, né? O Inter mandou buscar, entre aspas, em Porto Alegre, Gabriel Carvalho, Raikkonen, Cleiton Sampaio, Luiz Otávio e o lateral Pablo. Esses 5 jogadores estão já no Rio de Janeiro junto com o restante do elenco, realizaram treinamento na tarde de hoje, visando o confronto de amanhã diante do Botafogo. Bom, o Raikkonen que não viajou para a Colômbia porque ele não estava inscrito na Copa Libertadores, né? Não está. O Inter só pode inscrever novos jogadores a partir das oitavas de final e os outros jogadores por questão técnica. Então, tendo em vista aí os 5 que viajaram para o Rio de Janeiro, tirando o Raikkonen, que eu acredito que seja pela lesão do Valencia, os outros indicam preservações. Então, a gente pode projetar um Inter mais ou menos assim, ó. Anthony, Brian Aguirre, Vitão ou Rogel, Vitor Gabriel e Bernabé, tendo também uma opção como o Ramon do lado esquerdo. Eu acho que o Bernabé vai dar uma segurada, vai esperar um pouquinho, que vem de uma grande sequência de jogos também. Ronaldo e Thiago Maia, Bruno Tabata, Oscar Romero, Gustavo Prado e Luca. Lembrando, o Luca não tem condições para 90 minutos. O Luca, o Ricardo Matias e o Diego Rosa, eles têm condições para 60 minutos porque os 3 estão retornando de lesão. Então pode ser também que apareça o Wesley como um falso 9 por ali, mas a tendência é que o Luca já ganhe um pouquinho de ritmo, porque provavelmente o Luca vai ser o titular na quinta-feira, jogando lá no Uruguai. O Botafogo também não vive uma fase muito boa, né? Venceu na Libertadores fora de casa essa semana, venceu o Carabobo por 2-1, mas ocupa a 15ª colocação do Brasileirão com 8 pontos, é longe daquele time do ano passado que venceu a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, e aí o Renato Paiva tá totalmente pressionado, né? A torcida já pediu a saída do treinador e eles não vivem um momento muito estável lá no Rio de Janeiro. E o Inter é o 11º colocado com 9 pontos, 1 ponto separa os dois. E o árbitro da partida vai ser o Matheus Candançan, árbitro FIFA do quadro de São Paulo, auxiliado por Alex Ribeiro e Nailton Júnior de Souza. E o comandante do VAR vai ser o Marco Augusto Ferreira, de Minas Gerais. Lembrando que esse jogo amanhã tem a transmissão da Cazé TV, 8 horas da noite, Botafogo e Internacional. A gente espera que o Inter faça um bom jogo, que principalmente consiga trazer os 3 pontos lá do Rio de Janeiro, porque isso é muito importante para não ficar para trás no Campeonato Brasileiro. Chegou até aqui, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações, eu volto a qualquer momento com informações do Clube do Povo.
Um beijo, até amanhã. Tchau!